Oi, gente, meu nome é Lucas Galiza e no vídeo de hoje irei falar para vocês sobre pressão osmótica, principalmente no que diz respeito à dedução da equação. Bom, primeiro de tudo eu preciso conceituar o que é osmose, que a osmose é a passagem do solvente através de uma membrana semipermeável de um meio menos para um meio mais concentrado. Já a pressão osmótica, ela é a pressão que deve ser exercida no meio mais concentrado para impedir o fluxo osmótico. Esses dois termos vocês vão entender, vocês irão entender daqui a pouco, a partir dos exemplos que eu irei dar. Temos aqui um solvente, deixa eu pegar uma canetinha aqui para mostrar para vocês. Temos de um lado o solvente e do outro a solução. Ambos estão separados por uma membrana semipermeável e é importante também destacar que o solvente dessa solução é o mesmo solvente desse lado esquerdo aqui, a água, por exemplo. Mas esse solvente ele tende a se deslocar para a solução, que é o meio mais concentrado, como havia falado anteriormente. Então, tem a tendência de fazer esse caminho. Meio menos para o meio mais concentrado. A solução, soluto mais solvente. Pronto. Porém, nesse caso, o que acontece? Acontece um desnível, onde eu tenho menos solvente, porque o solvente foi para o lado de cá, e tenho uma quantidade de solução lá em cima, nesse desnível. Bom, e se eu quero nivelar isso, eu tenho a questão da pressão osmótica, que a pressão osmótica deve ser exercida no meio mais concentrado para impedir o fluxo osmótico, no caso aqui. O que eu quero dizer com isso? Se inicialmente eu tenho uma pressão exercida P aqui e outra pressão exercida P aqui, no caso daqui, se eu colocar uma pressão P e outra pressão P, não vai resolver. Eu preciso de uma pressão maior aqui. Então, essa pressão maior é o que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui. Inicialmente eu tenho P, depois eu tenho P também aqui. Só que cá, relembrando o exemplo 3 que eu dei agora há pouco, eu tenho de um lado, eu tenho a pressão P, e de outro lado, para que aconteça esse nivelamento, eu preciso ter P mais uma pressão extra. E essa pressão extra é o que chamamos de π. E essa pressão π é justamente a pressão osmótica. E essa pressão osmótica que iremos calcular. E para isso precisaremos de 3 outras equações para até que chegamos na quarta, que é justamente a equação da pressão osmótica. Bom, a primeira é que no equilíbrio osmótico, o equilíbrio osmótico é quando aplicamos uma pressão suficiente para impedir o fluxo osmótico. Temos μ asterisco P é igual a μ P mais π. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o potencial químico do solvente puro, na pressão P, é igual ao potencial químico do solvente na solução na pressão P mais π. Pronto. Então, é importante destacar também que não estamos especificando que o potencial químico do solvente, porque nesse caso utilizamos o solvente como um ar, por exemplo. Só que na base de cálculo eu preferi omitir justamente para que facilitasse o entendimento. Bom, temos outra equação, que é a diferença entre os potenciais químicos do solvente puro e do solvente na solução, na pressão P mais π, onde eu tenho essa equação, que é conhecida pela lei de Raoult, porém utilizamos termos P mais π, para que também facilitasse o entendimento. Temos a terceira equação, que temos dμ asterisco é igual a volume molar de dP.
Então, é interessante destacar também que essa é uma equação importante da termodinâmica e que esse asterisco que estamos utilizando aí é para fazer a relação para um solvente puro. Bom, então integrando de ambos os lados, temos que μ asterisco P, temos a integral de μ asterisco P até μ asterisco P mais π, dμ asterisco é igual ao volume molar de integral de P até P mais π dP. É importante destacar, pessoal, outra coisa, que o volume molar ele está fora da integral aqui, porque nesse intervalo de pressão podemos considerar ele constante. Com isso, e após fazer a integração desses termos, temos o resultado que é μ asterisco P mais π é igual a μ asterisco P mais volume molar vezes π. Aqui eu tenho a junção a relação, na verdade, das três equações que eu listo aí para vocês verem. E a partir daí, vamos fazer a junção para que consigamos chegar nessa quarta equação, que é a equação da pressão osmótica. Bom, então eu pego esse termo da equação 2, eu substituo por esse termo da equação 1, que são termos equivalentes. Aí fica nessa seguinte característica. Com essa seguinte cara, a fórmula fica μ, P mais π, menos μ asterisco P é igual ao volume molar vezes π mais RT/Ln de XA. É importante destacar outra coisa também, que eu passei esse termo aqui para o lado esquerdo da equação, porque teremos como trabalhar esse termo na equação 3. Que essa subtração, essa diferença, na verdade, ela vai dar zero. Então, ficaremos com a seguinte cara. Aqui, ó. Volume molar vezes π é igual a menos RT/Ln de XA. Com isso, podemos aplicar a expansão de Taylor considerando uma solução diluída. Bom, temos que Vm vezes π é igual a RT de XB, onde XB, pessoal, é a fração molar do soluto. Eu trouxe uma colinha aqui para a gente relembrar a fórmula da fração molar, que temos NB sobre NB mais NA, que é NB sobre N total, ou N1 sobre N total, ou N2 sobre N total. Mas, enfim, e a partir do momento, precisamos pensar o seguinte, que nessa fórmula vai ficar apenas NB sobre NA. Por quê? Porque temos uma solução diluída. Então, temos mais solvente do que soluto. Então, esse termo B aqui vai ser desconsiderado nesse cálculo. Então, aqui temos π é igual a RT NB sobre volume molar vezes NA. Que esse termo aqui, minha gente, é a concentração molar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como fica a tão esperada fórmula. Aqui, ó, π é igual a RT da concentração molar de B. Essa equação é conhecida como a equação da pressão osmótica e também muito conhecida como a equação de Van Hoff. Meu muito obrigado e até a próxima.